De início, quero agradecer o convite que me foi feito, né, agradecer ao Jean e a toda a comissão organizadora. Uma grande satisfação, né, ser convidado, ter meu nome lembrado para, né, fazer parte do grupo de conferencistas, de expositores do evento. Mas uma grande satisfação também, eu falava isso agora há pouco, com o Jean, e com o Hugo, né, e com o Elvis, a grande satisfação de saber que a pesquisa sobre Strauss no Brasil, de fato, começa a ganhar corpo, né, começa a ganhar volume e torna-se possível compor uma comunidade de pesquisadores ou de leitores da obra de Léo Strauss. Dupla felicidade, então, né, para mim, primeiro, participar do evento, e segundo, porque o evento está acontecendo, né, pela própria realização, e pela possibilidade de realização desse evento. Então, agradeço profundamente, sinceramente, o convite e parabenizo a comissão pela organização. Como o Jean falou e consta na programação, a minha conferência é sobre Strauss e o problema da tirania, mas como vocês verão ou ouvirão, né, eu vou ler o texto, é, na verdade, me interessa examinar a propósito deste tema da tirania em Léo Strauss, centrando-me basicamente num único texto do Strauss. Interessa-me, finalmente, examinar a relação entre filosofia política e tirania. Acho que é isso que está no foco, assim, né? É isso que eu estou mirando. Né? Esse é propriamente o meu objeto. E é claro que o texto do Strauss sobre o Xenofonte, sobre o Hieron do Xenofonte, é a referência natural, mas me servindo de um recurso, a meu ver, que de modo algum fere a letra e o espírito straussiano, que é convocar um outro autor para examinar este problema. Quer dizer, em Strauss, a filosofia política e a tirania. Esse outro autor é Maquiavel. Então, o que na verdade, a minha proposta é, servindo-me de Maquiavel, né, tentar lançar, pelo menos, né, alguma luz sobre esse tema em Strauss. E isso significa um ônus na minha exposição, significa que eu vou conceder bastante tempo, bastante espaço a Maquiavel. Quer dizer, eu vou iniciar a exposição com Strauss, né? É o Strauss que me dá o enquadramento. Depois eu vou me deter sobre o tema da tirania em Maquiavel, para depois retornar, né, a Strauss. Então, é esse o movimento que eu vou fazer na minha exposição, mas lembrando, né, finalmente eu quero falar de Strauss, né, mas em relação com Maquiavel. E é claro que vou me beneficiar enormemente das exposições da primeira parte da tarde, em especial da exposição do Jean, que examinou alguns aspectos da leitura de Maquiavel feita pelo Strauss, e também, claro, as conferências do Delamare, as comunicações do Delamare e do Luiz também têm pontos de convergência com aquilo que eu vou apresentar. Mas o percurso é esse. Eu vou iniciar a leitura do texto, então, mas tenho isso em mente, que vou gastar bastante tempo com Maquiavel, querendo chegar a Strauss. Inicio a leitura e, justamente, levando em conta a presença de Maquiavel no exame do tema da tirania em Léo Strauss, que se torna maior, a conferência acabou ganhando o título de Filosofia Política e Tirania, considerações a partir de Maquiavel e Léo Strauss. Eu gostaria de começar com uma passagem do livro de Strauss sobre a tirania, publicado em sua primeira versão em 1948. Trata-se, né, em 48, pois, o livro do Strauss sobre o Hieron, né, ele teve uma história, né, editorial um pouco conturbada. A primeira versão é em 48, esse texto Strauss envia
a Kojève, que depois vai escrever um longo ensaio a partir da interpretação de Strauss, chamado Sabedoria e Tirania, e esse Strauss de Kojève produz uma resposta, uma réplica de Strauss, e as versões posteriores do livro, a partir de 1954, vão integrar este debate do Strauss e do Kojève. Mas o livro, originalmente, é publicado em 1948. Eu começo com ele, e trata-se, em especial, de um trecho onde Strauss emite um juízo acerca de O Príncipe de Maquiavel, do livro, não é? O Príncipe de Maquiavel, que iria encontrar muitos desdobramentos em seus trabalhos posteriores. Mas sua intuição básica está claramente formulada. A passagem é a seguinte, é a passagem que Strauss diz: o príncipe se caracteriza pela vontade de não fazer qualquer distinção entre um rei e um tirano. Essa é a passagem. Não estou de acordo com essa afirmação, ao menos não no sentido de Strauss. Mas acredito que seria precipitado tomar esse juízo como um erro interpretativo. Afinal de contas, é o próprio Léo Strauss que nos coloca em alerta contra a ingenuidade de aceitar em seu valor de face aquilo que os filósofos escrevem, recomendando a estratégia exegética de ler entre as linhas. Entretanto, não é a minha intenção praticar neste texto a arte de ler no sentido straussiano. Mas me interessa me ater ao que Strauss escreve e reproduz a sequência dessa passagem para tentar esclarecer o seu objetivo, né, quando ele faz esse juízo acerca de Maquiavel, acerca do príncipe. Cito mais uma passagem do livro de Strauss sobre Xenofonte, sobre o Hieron. Maquiavel se reporta com insistência a uma única obra anterior que trata da tirania, o Hieron, de Xenofonte. A análise do Hieron permite concluir que o ensinamento desse diálogo se aproxima daquele do príncipe o mais perto possível para um ensinamento socrático. Comparando o ensinamento do príncipe com aquele do Hieron, podemos aprender muito claramente a diferença muito sutil e certamente decisiva entre a ciência política socrática e aquela de Maquiavel. Se a verdade que toda a ciência política pré-moderna repousa sobre as fundações colocadas por Sócrates, enquanto toda a ciência política especificamente moderna repousa sobre as fundações colocadas por Maquiavel, podemos também dizer que o Hieron marca o ponto de contato mais estreito entre as ciências políticas moderna e pré-moderna. Fim da citação. Se o texto de Xenofonte pode se apresentar como esse ponto de contato, a razão é aparentemente simples. Para Strauss, Xenofonte e Maquiavel apresentam o mesmo ensinamento concernente a uma arte da tirania. Quer dizer, o florentino não teria algo realmente novo a dizer sobre o tema da tirania. O que diferencia Xenofonte de Maquiavel é apenas a falta de moderação do segundo, como, aliás, o Jean já observou e apareceu na discussão mais cedo. Então, o que diferencia Xenofonte de Maquiavel para Strauss, não é? É apenas a falta de moderação do segundo. Como vai dizer Strauss, o maior homem que imitou o Hieron foi Maquiavel, na medida em que este entendeu que aconselhar um tirano requer apresentar-se como um homem sem escrúpulos, como faz Simônides frente a Hieron. Strauss sugere, então, que essa ligação pedagógica xenofôntica explica a presença das frases provocadoras e mesmo chocantes que encontramos em Um Príncipe. Porém, Maquiavel se diferencia de seu antecessor porque expressa claramente princípios imorais, ao passo que o poeta Simônides escolhe calar-se, manifestando seu distanciamento da moralidade comum, não pelo discurso, mas pelo silêncio.
E, procedendo dessa maneira, isto é, desprezando a moral pela ação e não pelo discurso, ele revela ao mesmo tempo sua compreensão das coisas políticas. Por fim, sempre de acordo com Strauss, Xenofonte, ou seu Simônides, é mais político que Maquiavel. Ele recusa, diz Strauss, Xenofonte, né, com seu Simônides, recusa separar a moderação ou a prudência da sabedoria ou da perspicácia. Mas apontar a falta de moderação de Maquiavel, quando comparado a Xenofonte, está a serviço de outro objetivo. O que Strauss deseja, evocando Maquiavel, para chegar a Xenofonte, é explicitar a diferença crucial entre filosofia política clássica e ciência política moderna. A primeira era capaz de fazer a distinção entre tirania e regime legítimo, ao passo que a segunda, na esteira de Maquiavel, neutralizou o exercício do juízo político sob a capa da cientificidade. E neutralizar o juízo político significa, para Strauss, destituir a filosofia política de sua função, de sua capacidade de apontar no horizonte das possibilidades humanas a forma de vida comum adequada para a realização das mais altas aspirações humanas. Ora, eu pretendo seguir na direção contrária de Strauss, ao menos no que concerne a Maquiavel, pois estou convencido de que o Florentino, em larga medida, nos oferece um instrumental teórico indispensável para compreendermos os impasses políticos de nosso tempo. Sua teoria dos humores, entendida como uma teoria sobre a força estruturante dos conflitos no domínio político, está presente em suas principais obras, inclusive em O Príncipe, e ela fornece um lastro que nos permite estabilizar a distinção entre regimes políticos, isto é, aquele conforme a liberdade e aquele que a suprime em favor dos interesses de facções. Esta distinção é perceptível, enfatizo, desde O Príncipe. E quando concentramos nossa atenção sobre ela, parece difícil aceitar o juízo de Strauss acerca da menor prudência de Maquiavel. Mas meu objetivo não é exatamente refutar Strauss com outra interpretação, colocando em destaque uma parte do pensamento de Maquiavel que ele, Strauss, teria desconsiderado. Acho que tem um áudio vazando. Vou ver aqui. Ok. Jean, você me escuta? Tá ok? Então, retomamos. Então, meu objetivo não é refutar o Strauss evocando a teoria dos humores, não é exatamente isso. Embora isso, evocar a teoria dos humores, dos conflitos, me dê subsídios para avançar o ponto que me interessa, que é mostrar que em Maquiavel é possível encontrar um instrumental teórico para fazer essa distinção entre a tirania e um regime político que poderíamos chamar de ilegítimo. E é esse o ponto, não é? O que pretendo fazer é uma contra-interpretação. Isto é, tomar a interpretação de Strauss a contrapelo, concedendo que Maquiavel deseja apagar a distinção entre rei e tirano em O Príncipe. Porém, não para arruinar a distinção como tal, e sim para reconfigurá-la e relançá-la.
Nas duas partes que se seguem nesta comunicação, vou tentar explicar em que consistem essa reconfiguração e esse relançamento. Adianto ainda que este texto tem como objetivo suplementar demonstrar que a reflexão sobre a tirania cumpre uma função análoga na obra de Maquiavel e na do próprio Strauss. Então, primeiro, agora indo propriamente ao centro do meu texto, né, é explorar um pouco mais o tema da tirania em Maquiavel, né, e uma leitura, evidentemente, dos textos, alguns textos de Maquiavel, para tentar mostrar como a noção de tirania opera no interior do seu pensamento. E depois, na parte final, mostrar que a tirania em Maquiavel cumpre uma função análoga em Strauss. Então, a primeira subseção seria a reconfiguração, a tirania e a divisão social. As tragédias gregas, em especial Antígona e Édipo Tirano, de Sófocles, marcam a entrada da tirania no imaginário político ocidental. Bestial, violento, intemperante, injusto, despudorado, lúbrico, o tirano parece encarnar o avesso de todas as virtudes. Em grande medida, ele também entrará no discurso filosófico com essas insígnias, como vemos descrito no 9º livro da República, de Platão, onde o tirano parece imantar todos os desejos baixos dos cidadãos, fazendo a política ressoar no diapasão das pulsões e degradando a cidade a seu nível mais inferior. Ao longo dos séculos, irá persistir essa representação simultaneamente política e moral do tirano. Mais próximo de Maquiavel e de nós, no afresco do bom governo, pintado em Siena por Ambrogio Lorenzetti em 1338, lá está ele, o tirano, flanqueado pelos vícios, soberba, avareza, vanglória, alegoria do mau governo, animalescamente figurado com chifres e presas no lugar dos dentes, e promovendo a guerra e a discórdia ao invés do bem comum e da união. No muro oeste, contíguo à representação do mau governo, vemos a guerra representada com a espada e o escudo nas mãos, e a discórdia serrando um pedaço de madeira. Sobre essa dupla camada moral e política, a tradição irá assentar a camada jurídica na representação do tirano, identificando-o como aquele que governa de modo contrário à justiça e às leis, ou que usurpa o direito, ocupando de maneira ilegítima o lugar do poder, como vemos com Bartolo de Sassoferrato e ainda em Coluccio Salutati. À primeira vista, Maquiavel passaria ao largo dessa tradição, o que certamente não escapa à inteligência de Strauss. Em O Príncipe, não há qualquer alusão direta a esta figura nefanda que parece inútil buscar por detrás da fulgurância do príncipe novo de Maquiavel o vulto desse animal de rapina. Mas ainda, o célebre capítulo 18 do Príncipe, ao indicar a natureza híbrida no príncipe, ou do príncipe, perdão, meio besta, meio homem, parece, essa indicação parece arruinar de uma vez por todas a tentativa de traçar uma fronteira entre o bom monarca e o tirano. Vale lembrar que, na corte do mau governo de Lorenzetti, também consta um centauro. Strauss tem isso em mente quando faz seu juízo acerca do Florentino. Quer dizer, aparentemente, Maquiavel apaga essa distinção. E apaga em grande medida.
Mas, como eu disse mais cedo, importa compreender o sentido dessa, desse apagamento, dessa indistinção. De minha parte, tenho a impressão de que essa inferência de Strauss poderia ser colocada em xeque se lembrarmos que Maquiavel, em O Príncipe, desloca o eixo sobre o qual havia se organizado a tradição da filosofia política clássica, isto é, o esquema conceitual que havia permitido, até então, enquadrar a figura do tirano. E uma pista para compreendermos essa diferença fundamental entre Maquiavel e a filosofia política clássica, vamos encontrar justamente na pintura de Lorenzetti. Especificamente na associação entre tirania e discórdia. A representação da discórdia, da divisio, como o grande mal que ameaça a vida comum, é uma representação clássica. Desde a aberta condenação à estasis, recorrente em Platão, passando pela crítica acerba de Salustio aos conflitos que enfraquecem a cidade, não é? Vale lembrar a máxima de Salustio, não é? Que a concórdia faz crescer, não é? As coisas pequenas e a discórdia faz diminuir as coisas grandes, uma máxima célebre que vai ecoar por toda a Idade Média, o Renascimento, e vocês encontram na Guerra de Jugurtha. Então, desde a aberta condenação da estasis em Platão, passando por Salustio, até o elogio da unidade na Laudatio de Leonardo Bruni, a divisão sempre foi identificada como o agente destruidor das cidades. O tirano, à luz dessa concepção política, é um agente desagregador, reproduzindo no âmbito da cidade o desarranjo que impera no interior de sua alma. Portanto, esse desarranjo é simultaneamente moral e político, e, obrigatoriamente, jurídico, pois que a integridade das leis se desfaz mediante o assalto do governo soberbo. Perdão, do governante soberbo. O sistema das leis, fator de unificação, é, na tirania, destituído em favor da arbitrariedade da vontade, manifestação pouco coerente dos impulsos desordenados do tirano. Maquiavel, no capítulo 9 de O Príncipe, ataca frontalmente essa concepção política que favorece a unidade e a harmonia. A passagem é muito conhecida, mas mesmo assim vou relembrá-la. Diz Maquiavel porque em todas as cidades se encontram esses dois humores distintos, e disto nasce que o povo deseja não ser comandado nem oprimido pelos grandes, e os grandes desejam comandar e oprimir o povo. E desses dois apetites distintos nasce, nas cidades, um de três efeitos: ou principado, ou liberdade, ou licença. As formas políticas gerais, república ou monarquia, assim como a possibilidade de destruição da cidade, se define a partir do enfrentamento entre essas forças políticas antagônicas, ou seja, do conflito. Claramente, é rejeitada por Maquiavel a máxima salustiana a ponto de sua inversão, pois, como mostrará o Florentino em outras passagens, uma delas em O Príncipe, no capítulo 5, onde os conflitos são mais intensos, é possível auferir maior vitalidade política. Se as formas políticas, tomadas em sua generalidade, são remetidas ao conflito fundamental, então mesmo deve-se aplicar à degradação da vida política. A tirania, nesse novo enquadramento, não pode ser capturada lançando mão do recurso das fórmulas antigas, que sempre resvalavam na exclusão do tirano do universo humano. Sua animalidade simboliza a retomada da natureza sobre a cidade e, por extensão, seu profundo estranhamento frente à vida política. Maquiavel nos oferece uma perspectiva diferente,
o tirano faz parte da cidade, pois que seu poder não pode ser compreendido senão à luz do embate entre as forças políticas que a estruturam. Não cabe surpresa, então, a possível confusão entre o tirano e o príncipe, e o afrouxamento da fronteira que separa um do outro. É a minha visão do juízo do Strauss. Repito, o tirano, podemos compreender a partir de Maquiavel, faz parte da cidade, e a lógica que preside sua aparição não é distinta daquela que determina a vida política ordinária. O capítulo 9 de O Príncipe subsidia essa conclusão, pois que, ao tratar da estranha figura do principado civil, Maquiavel desenterra a raiz comum que alimenta todas as formas do principado, o civil e o absoluto. Vale ler uma passagem em que Maquiavel, desse mesmo capítulo 9, em que Maquiavel afirma: costumam esses principados periclitar quando estão para passar da ordem civil à ordem absoluta. Fim da citação. Os principados a que o Florentino se refere são, claro, os principados civis, aqueles erigidos sobre o apoio do povo. Sua mudança de natureza, do civil ao absoluto, a expressão também é de Maquiavel, vale lembrar. Então, sua mudança de natureza, do principado civil ao absoluto, corresponde a uma resolução do governante de colocar completamente sob seu controle os negócios do Estado, afastando o povo que lhe deu suporte do centro das decisões políticas. E aqui, acredito, se abre a via para a tirania, o que poderia ser confirmado pela evocação de Nabis nesse mesmo capítulo. Maquiavel o escolhe como exemplo de príncipe que, tendo conquistado o povo, solidifica seu poderio. O leitor de Maquiavel sabe que, tradicionalmente, Nabis é identificado como um tirano, e o próprio Maquiavel irá qualificá-lo dessa maneira no capítulo 40 do livro 1 dos Discorsi. Se no trecho em questão, no capítulo 9 do Príncipe, Nabis é denominado príncipe, a razão parece se encontrar no fato de que, no que concerne à origem do poder, a diferenciação entre príncipe e tirano não é pertinente. E as categorias jurídicas, em especial aquela de ex defectu tituli, não são mais operatórias. Em suma, do ponto de vista da origem do poder, não cabe distinguir entre príncipe e tirano. Como em toda forma política, esses agentes conquistam o Estado em consequência do arranjo das forças que estruturam a cidade, como já disse. Portanto, soa fora de propósito atribuir a Maquiavel o apagamento dessa distinção por razões de Estado, como se o Florentino endossasse a redução do poder político a uma forma de dominação cuja finalidade não iria além de sua própria conservação. Desconfio que, no fundo, esta tese toca a de Strauss, pois o que justificaria a neutralização do juízo político, a assim chamada objetividade do cientista político, senão a aceitação de que a dominação é a verdade primeira da vida política. Tudo se passa como se Strauss, ele disse, a parte do capítulo 9, no texto que já citamos, em que Maquiavel introduz a palavra liberdade para indicar a república. Minha crítica não se baseia na suposição de que o termo tenha uma acepção positiva ou uma carga normativa, liberdade, mas no fato de que, por um lado, a tirania e o principado são escritos no mesmo campo político, e, por outro, no fato de que a liberdade é uma dimensão iniludível da vida política. Dito de outra maneira, Strauss tem razão ao salientar o apagamento da distinção entre tirania e principado em Maquiavel.
Mas talvez ele não tenha percebido que a razão desse gesto é o estabelecimento da oposição entre tirania e república. Por isso, parece-me correto afirmar que Maquiavel relança o problema da tirania. E é justamente o que eu quero examinar na próxima sessão. Relançamento. A tirania e a liberdade. Se acatarmos a sugestão de tomar o problema da tirania em contraponto com a república, duas vias investigativas se apresentam de imediato. A primeira seria explorar o tema da corrupção, visto que Maquiavel postula de modo inequívoco o vínculo entre um fenômeno e outro. Os argumentos fortes para a compreensão do problema se encontram no conjunto de capítulos do primeiro livro dos Discorsi, que começa com o 16 e se estende até o 40. Mas convém notar que o Príncipe também avança nessa direção. Afinal de contas, o capítulo 9, segundo um convincente arrazoado de Gennaro Sasso, pode ser lido em continuidade com aqueles dos Discorsi. Para resumir a hipótese de Sasso, a República em crise, tal como descrita nos Discorsi 1:16, é o contexto no qual vemos emergir o Principado Civil. Como quer que seja, não é preciso aceitar a sugestão de Sasso para se convencer de que a tirania resulta de um desfecho liberticida da luta, entre as partes da cidade. É o próprio Maquiavel que o diz em pelo menos dois momentos desse mesmo livro 1. No primeiro, Maquiavel reportando no capítulo 34, o episódio dos decêmviros, o Florentino mostra que a liberdade não foi perdida em Roma, porque os modi e ordine romanos dispunham de força suficiente para suportar os arroubos autocráticos. No segundo momento, correspondendo aos capítulos 37 e 40, sempre do livro 1 dos Discorsi, o tecido social, já desgastado, se esgarça de vez por ocasião da retomada do projeto da lei agrária pelos irmãos Gracos, que dá ocasião para a eclosão da guerra civil, que conduzirá à ditadura de Júlio César e à morte da República. No núcleo do argumento de Maquiavel, e é isso que me interessa de salientar, no núcleo do seu argumento, está a constatação de que a exasperação dos conflitos, em um momento em que os costumes e as instituições não são mais capazes de acolhê-los e canalizá-los em favor do bem comum, gera um impasse que pode ser dramático para a República. Esse é o contexto adequado para o surgimento do tirano, isto é, aquele que, angariando o favor de uma das partes em dissenso, impõe-se como única autoridade, concentrando o poder em suas mãos, de modo a dele alijar, inicialmente, seus inimigos, mas que não tardará a fazer o mesmo com a facção que o apoiou. A imagem de que serve Maquiavel no capítulo 40 não poderia ser mais eloquente. Cito Maquiavel, finalzinho do capítulo 40 do livro 1 dos Discorsi. Porque os homens, como dizia o rei Ferrando, fazem frequentemente como algumas pequenas aves de rapina, que, incitadas por sua natureza, têm tanto desejo de capturar sua presa que não sentem pairando sobre elas uma ave maior que vai aniquilá-las. Podemos ver, então, fim da citação, né? Podemos ver, então, que a tirania nasce no mesmo lugar em que a liberdade nasce. No mesmo lugar da liberdade. Maquiavel a compreende de modo muito distinto da tradição filosófica, pois que ela não se elemento transcendente à vida política. Pelo contrário,
seu segredo se deixa decifrar. Opa. Pelo contrário, seu segredo se deixa decifrar somente pela referência a esse momento originário em que a cidade vem a ganhar uma determinada forma política. Por esse motivo, Maquiavel reativa a um tema clássico, presente, contudo, na tradição da filosofia política clássica, a saber, a proximidade entre o legislador e o tirano. São duas figuras que pertencem a esse tempo específico da política, isto é, aquele da indeterminação e da necessidade de produzir um sentido político comum por meio de novas instituições. O legislador é capaz de dar vazão a esse desejo em termos propriamente políticos, ao passo que o tirano reverte esse desejo contra ele mesmo, apoiando-se na força contestatória que lhe é inerente do desejo, sem cumprir a promessa de realização da forma política comum. Então, esse é a primeira via, né, que se segue, quando se assume, então, esse enquadramento da tirania, né, no texto de Maquiavel. A segunda via, se a análise da origem da tirania descortina a cena originária do político, então ela se torna um tema privilegiado para a filosofia política. Mais precisamente, ela se torna um tema incontornável. Poderíamos dizer, ainda, que a tirania, em sua expressão conceitual, permite capturar um tempo limite da política, quando a arte do viver comum corre o risco de ceder o lugar à dominação violenta. Nesse sentido, poderíamos retomar o tema clássico da divisio, mas em uma acepção distinta, mais radical, na qual vemos a tirania flertar com aquilo que Maquiavel denominou de licença. Afinal de contas, a tirania evoca a experiência de dissolução do político, uma possibilidade que se projeta como uma sombra ameaçadora a partir do momento em que, na Grécia clássica, a experiência política se firmou sobre bases democráticas. Mais uma vez, nos deparamos com a tragédia clássica, que coloca em cena o tirano como aquele que rompe com a ordem política, porque não se orienta mais pela lei, e sim pelo seu desejo sempre excessivo. Esse famoso verso do coro do Édipo Tirano o explicita. A desmedida gera a tirania. A desmedida gera a tirania. A híbris gera a tirania. O tirano filho da desmesura, quer fazer de seu desejo a lei da cidade. Mas outra passagem dessa mesma peça revela um aspecto do problema que valeria a pena salientar. Na altercação com Creon, nos versos 620 e 630, Édipo evoca o nome da polis para justificar sua atitude despótica, ao que Creon responde: Tebas também é minha, e não só tua. Esse verso ecoa aquele de Antígona, né? Onde o tirano é Creon. Quem ouve de seu filho Rémon a mesma invectiva. Rémon diz para Creon no verso 737. Não há cidade alguma que pertença a um só homem. Ao que Creon responde: a cidade, então, não é de quem governa? E Rémon replica: talvez, se esse rei governasse um deserto. Fim da citação. Em oposição à polis, o tirano está sozinho. E que a minha sugestão aqui é que, se no primeiro momento podemos ver como Maquiavel rompe com a tradição, no outro momento podemos ver que a sua concepção de tirania não deixa de apontar algo que a tradição
da filosofia política, mas não só, algo que a própria representação do tirano capturou. Em oposição à polis, o tirano está sozinho. E não existe cidade de um homem só. Esta solidão do tirano, que não deixa de evocar, então, como eu já disse, não é? Aquela do legislador, mas seguindo na direção política contrária, produz uma estranha unidade. Se, como dizíamos antes, a tirania implica uma desagregação, podemos enxergar agora mais uma de suas facetas. Essa experiência da solidão encontra acolhida no interior da cidade, corrompendo a vida política por intermédio de sua replicação. O paradoxo da tirania é assentar-se como regime político, adotando como dispositivo essencial uma espécie de mimetismo. Em outras palavras, o tirano apenas governa na medida em que reproduz sua solidão nos súditos. Mas esse mecanismo, cabe insistir, é ainda paradoxal, porque a identificação com o tirano não produz nenhum laço verdadeiramente político, porque se trata de uma comunidade na abjeção. Para descrever este fenômeno, La Boétie cunhou o mais famoso oxímoro da história do pensamento político, a servidão voluntária. Replicar-se nos súditos é necessário para que o tirano possa exercer o poder. Entretanto, para além da estratégia política, está o fato de que o tirano não pode ver no mundo outra coisa além de sua própria imagem. Alvo fácil dos bajuladores, o tirano parece embriagado por seu próprio poder, o que Maquiavel compreendeu perfeitamente. E é por esta razão que, do ponto de vista de Maquiavel, a tirania encontra grandes dificuldades para durar. Via de regra, Maquiavel descreve os tiranos, como o Duque de Atenas, no segundo livro da História de Florença, como vítimas da soberba e cegos pelos excessos de seus desejos. Figuração clássica, certamente, e que encontra respaldo no Hieron do Xenofonte. Entretanto, Maquiavel não deixa de rebater essas limitações do tirano contra o pano de fundo do conflito na cidade, pois que elas terminam por romper o laço que poderiam sustentar seu governo. O tirano resvala no ódio, paixão que arruína qualquer possibilidade de aliança política, o que mais uma vez nos conduz ao tema da solidão. Poderíamos nos perguntar se a evocação do tema da solidão nela não reencontramos indiretamente a separação entre tirania e principado, que, no entanto, jamais é claramente referida em O Príncipe. Então, a minha sugestão aqui, concordando então, que há um apagamento da distinção, mas agora, levando em conta esse outro aspecto do problema da tirania, lendo sobre o contexto da solidão, da impossibilidade de estabelecimento de alianças, talvez poderíamos nos perguntar, essa, na verdade, é uma de minhas questões, se no Príncipe, então, a distinção entre tirano e príncipe não seria, em alguma medida, restituída por esse caminho. Afinal de contas, como demonstra o capítulo 20, que trata do tema da inutilidade das fortalezas para o governante consolidar seu poder, parece que temos uma imagem arquitetônica do príncipe solitário, afastado de seu povo, transformando-se em um enclave de autoritarismo no meio da cidade. Esse príncipe é fraco, diz Maquiavel. Tão mais fraco, quanto menos capaz de compreender a verdadeira natureza da cidade, em geral, e daquela em particular, que deveria governar. Seria que, silenciosamente, não operaria na distância que afasta o príncipe que faz aliança e aquele que se isola, a distinção entre tirano e rei?
Acredito ser necessário insistir sobre esse tópico da solidão, porque ele nos oferece uma das chaves para compreender a força dissolvente da tirania e a razão pela qual podemos considerá-la uma experiência limite. Eis mais um motivo que a gabarita a se tornar um objeto incontornável para a reflexão política. As experiências limites têm algo em comum com o tempo da crise, isto é, o momento em que a ordem estabelecida ameaça desintegrar-se e as questões fundamentais da vida política são colocadas às claras. Surgida ela mesma de uma crise, como faz ver Maquiavel nos Discorsi, a tirania beira a esgarçadura do político. Talvez pudéssemos dizer que, no âmbito da filosofia política, não é possível inquirir sobre os fundamentos da vida em comum sem passar pela tirania. Mas, como já disse, creio que também seja verdadeiro o caminho contrário, isto é, a tirania, como fenômeno político, coloca a questão do político. Por isso, é compreensível que sua inscrição no vocabulário filosófico tenha requerido a experiência democrática, a única que assegura as condições de possibilidade para o questionamento filosófico da vida política. Dizendo de outra maneira, para que a tirania seja um problema para a filosofia política, é imprescindível a experiência democrática. E agora caminho para a conclusão da minha comunicação. No começo deste texto, havia sugerido que o problema da tirania cumpre uma função análoga em Maquiavel e Léo Strauss. No que concerne a Maquiavel, parece-me justificado dizer que o problema da tirania não se separa daquele da liberdade, pois que ambos assinalam a cena originária da política, isto é, o conflito estruturante. E ela aponta igualmente a ameaça da dissolução sob a categoria da licença. Vista sob essa perspectiva, a tirania é um fenômeno político que enseja a reflexão, que relança a questão do político. Não é a perda da liberdade, o aguilhão, sempre a incitar as reflexões do Florentino? Seria essa a causa do tom melancólico que não raro encontramos em seus escritos? E, por fim, tenho a impressão de que o livro de Strauss sobre o Hieron de Xenofonte não pode ser devidamente compreendido senão como uma resposta à questão colocada pela tirania, entendida nos termos de Strauss. Strauss o assume claramente. Como vimos, o que impõe a retomada da tradição da filosofia política na contemporaneidade é precisamente a necessidade de pensar a experiência limite da tirania, de fazer a distinção entre o admissível e o inadmissível no campo da política. Na linguagem de Strauss, isso significa reativar o juízo político, recuperar a indispensável capacidade humana de diferenciar entre as possíveis formas de vida em comum aquelas que direcionam para a vida boa e aquelas que degradam a condição humana. O que Strauss está chamando de tirania, quando escreveu seu livro, na segunda metade dos anos 1940, é, claro, os sistemas totalitários. É essa experiência dramática que permitiu uma geração de intelectuais, além de Léo Strauss, Hannah Arendt, Erich Vögele e inúmeros outros, permitiu a essa geração de intelectuais repensar a política como uma questão premente. Gostaria de voltar à introdução do livro de Strauss em busca de uma passagem que parece confirmar essa sugestão. Diz Strauss: nós nos encontramos agora face a face com a tirania que ameaça se tornar, graças à conquista da natureza, e, em particular, da natureza humana, aquilo que nenhuma tirania precedente jamais foi, a saber, perpétua e universal. Na presença dessa assustadora alternativa de que o homem ou o pensamento humano deverá ser coletivizado, seja em um único golpe, sem piedade, seja por uma evolução lenta e suave,
nós somos obrigados a nos perguntar como poderíamos escapar a esse dilema. Somos, então, levados a reconsiderar as condições elementares e não aparentes da liberdade humana. Fim da citação. Dessa perspectiva, não me parece exagerado dizer que o surgimento dos regimes totalitários foi responsável, em grande parte, pela retomada da filosofia política no século XX. E assim como a tirania, digamos, clássica, o totalitarismo é também uma experiência limite. Ele também significa a supressão da liberdade, mas de uma forma muito mais radical, inimaginável para o Florentino e para todos os que viveram antes do século XX. Certamente é por causa dessa radicalidade que o totalitarismo, em contraste com a tirania, que raras vezes constituiu por si só um objeto de investigação filosófica, está no centro. Quer dizer, por causa dessa radicalidade que o totalitarismo está no centro da reflexão de boa parte dos pensadores políticos de nossa época. E como experiência radical de negação da liberdade, o totalitarismo nos interpela a todos como um dos problemas políticos cruciais de nossos tempos, como um desafio recorrentemente lançado às sociedades democráticas. Porém, do ponto de vista de Léo Strauss, as sociedades democráticas modernas, por intermédio das ciências sociais, não poderão fazer face a esse desafio a não ser sob a condição de reativar a filosofia política clássica, isto é, se forem capazes de superar as contradições decorrentes do niilismo, do positivismo e do historicismo. Ora, sua aposta não parece, guardadas as devidas diferenças, sua aposta não parece tão distante daquela de Maquiavel, que, no Proemio dos Discorsi, fustigava seus contemporâneos por estabelecerem com o passado uma relação acrítica, meramente passiva, uma forma de idolatria estéril. Dizia o Florentino que dos clássicos, dos exemplos antigos, era preciso, no campo da política, recuperar o juízo, o sentido, o sabor e o verdadeiro conhecimento da história. Quer dizer, a única coisa que pode transformar o presente. É isso. Muito obrigado e, mais uma vez, pelo convite. Foi um prazer participar dessa tarde de discussões sobre Strauss. Muito obrigado, professor Elton, pela magnífica conferência, muito interessante, sobre o pensamento de Maquiavel. Vi que você fez um pequeno ajuste no título dela, né? Ficou Filosofia Política e Tirania, considerações a partir de Maquiavel e Léo Strauss. Muito obrigado pela conferência. Eu abro a palavra para a audiência, para perguntas e comentários da audiência. Enquanto aguardamos, eu tenho uma questão, Elton. Gostei muito da sua comunicação, da sua conferência. Acho que foi muito interessante você como você reconstrói, né, uma coisa central na interpretação de Léo Strauss sobre Maquiavel, que é a diferença entre ele e Xenofonte, um sendo mais moderado ou prudente e outro sem moderação, né, o caso Maquiavel. Uhum. E você também você considera que, pelo menos em parte, né, me parece que você concorda com a visão de Léo Strauss de que há um certo apagamento da fronteira entre tirania e principado em Maquiavel. Você parece, né, concordar, ao menos parcialmente, com essa tese de Léo Strauss, mas você busca mostrar que em Maquiavel também podemos encontrar críticas à tirania
né, e a teoria dos humores nos fornece elementos para isso. Ou seja, Maquiavel também estaria interessado em algum tipo de equilíbrio. Eu tendo a concordar que há um tipo de equilíbrio que é buscado em Maquiavel. Mas eu me pergunto quais seriam os textos de Maquiavel, mas que serviriam como prova para essa afirmação, né? De que há também em Maquiavel uma tomada de posição contra a tirania, mesmo que seja de forma diferente, né? Foi reconfigurada, como você coloca. Quais seriam os textos de Maquiavel que servem como prova? Porque, por exemplo, você comenta que aquela relação muito interessante entre o tirano e o legislador, o que me remete ao tema da fundação. E o tema da fundação acho que nos liga àquela questão da diferença entre o político e a política. A fundação como aquele momento extraordinário em que há dissolução social e a fundação de uma nova ordem, e essa fundação, no fim das contas, ela tem esse elemento de arbitrariedade, violência, engano. Não há muita diferença com a tirania. É difícil estabelecer uma diferença entre tirania e fundação. E como Maquiavel está interessado na fundação, né? Você nos iluminou bem esse ponto interessante de afinidade entre o modo como os clássicos viam legislador e tirano e como Maquiavel pode pensar a questão da tirania, sendo que ele está interessado na fundação. Então isso nos remete ao tema da fundação. Mas a minha falta é de textos mais explícitos de Maquiavel em que ele condene a tirania, porque, por exemplo, a solidão do tirano, essas coisas que eu entendi perfeitamente seu argumento, mas queria saber onde que Maquiavel diz isso. E uma pergunta um pouco mais direta. Agátucles era um tirano? Existe alguma crítica de Maquiavel a Agátucles? Ótimo. Muito obrigado, já pelas questões. Eu acho que o ponto crucial aqui, me parece, é consistir na vinculação inequívoca que Maquiavel faz entre a tirania e a corrupção, e o processo de corrupção da República. E aí os textos-chave são justamente os capítulos do primeiro livro dos Discorsi, em especial aqueles que começa narrando o episódio dos decêmviros, vai passar pela figura do ditador, no sentido romano, constitucional romano, da figura do ditador, e vai terminar com o capítulo 40, passando pelo 37, que é o advento da ditadura de César, e terminando com o 40. Quer dizer, o que Maquiavel mostra nesses capítulos é que o processo de corrupção da República, o que significa a corrupção da República? A impossibilidade de acolhimento, mas não de equilíbrio, João, mas a impossibilidade de acolhimento dos conflitos no interior das instituições e das ordens políticas, não é propriamente política, é essa manifestação pública e política, dos desejos contraditórios, dos conflitos no âmbito da cidade, é na impossibilidade dessa acolhida que nós vemos, então, a República ameaçar, enfim, ou ter a liberdade ameaçada. Ela corre o risco, então, de mudar de forma política, ela corre o risco de mudar de regime. O que isso significa? Na impossibilidade de expressão pública dos conflitos, de manifestação pública dos conflitos, o que nós vemos é a República entregue às facções. São as facções que usam, como diz Maquiavel, usam meios extraordinários para agir no espaço político. O que significam os meios extraordinários? É claro, vocês podem pensar nas forças, podem pensar na força, mas sobretudo, todo e qualquer recurso que é de ordem privada e que tem por finalidade a dominação.
Então, esse confronto que mantém a liberdade entre grandes e povo, um desejo de dominar e um desejo de não ser dominado, é ele que vai sofrer uma inflexão. Ele perde a sua capacidade de gerar forma política, se você quiser gerar a lei, né? E conservar e manter as instituições. Ele perde a sua capacidade de gerar forma política em favor, então, agora do achaque, né? Em favor agora da investida das facções que vão, então, agora, ocupar o espaço político, privatizando em favor, em nome de interesses que são das facções, que não são mais de interesse público. Então, é esse processo de corrupção que Maquiavel vai encontrar na história romana e que vai se acentuar por ocasião da retomada da lei agrária, no capítulo, como Maquiavel mostra, no capítulo 37. Né? Então, quando a República, então, agora está entregue à guerra das facções, é este um momento propício, é o texto de Maquiavel, né? Este é o momento propício para o surgimento do tirano, para o aparecimento do tirano. Mas o tirano pode, nesse momento, ele pode chegar ao poder e conquistar o poder com o apoio de uma facção, com o apoio, que é o caso, precisamente o caso de César. Maquiavel não hesita em considerar César um tirano. A ascensão de César significa a ascensão de uma parte da cidade, mesmo que César, então, fizesse na política romana o jogo da plebe, né? Ele fazia o jogo, ele reivindicava e obtinha, com efeito, o apoio popular. Essa ascensão de César é a morte da República. Então, nós temos nesses capítulos, ainda é só a questão dos textos, não é, essa associação clara entre a degradação da vida política por meio, não é, da preponderância do jogo das facções e que é a ocasião para a ascensão de um tirano que vai concentrar, então, o poder, que vai exercer o poder. Por isso ressurge essa figura da solidão, não é? Do tirano sozinho, porque finalmente o tirano faz isso. Quer dizer, o que vai especificar a tirania é essa acentuação da concentração do poder, não é? Que finalmente dá as costas, que se isola. Por isso, mas veja, essa parte do texto é uma sugestão de leitura já dos capítulos do Príncipe, que Maquiavel faz a denúncia dos príncipes que escolhem o isolamento frente à cidade. Se esses príncipes não se comportam já como um tirano, na medida que não são capazes de estabelecer alianças. Mas não é aí que nós encontramos, propriamente, a essência da tirania para Maquiavel. Não é aí que está a essência da tirania. A essência da tirania está na corrupção, no processo da corrupção. Como que isso como a vida pública se deteriora a ponto de tornar possível a ascensão de uma única pessoa, enfim, figurada aí pelo tirano, nas esferas de poder. Né? Então, essa é a questão. A respeito de Agátucles, é o mesmo juízo que se faz a respeito de Nabis. Né? Agátucles não é nomeado tirano no príncipe, como nenhum governante é nomeado tirano no príncipe. Então, essa distinção, né, tradicional entre príncipe e tirano, como observa o Strauss, desaparece no príncipe. Esse uso, né, esse enquadramento da tirania, quer dizer, quem é o tirano? O tirano é aquele que governa segundo as leis, né, aquele que governa segundo as leis. Perdão, o príncipe é aquele que governa segundo as leis e o tirano é aquele que é arbitrário, que é violento. Então, Maquiavel não vai operar com essa distinção no príncipe. Isso é perfeitamente compreensível. Seu objetivo, né, impede que ele se sirva dessa representação do tirano, pois que ele está falando de um príncipe novo. Nessa figura do príncipe novo, claro, está em questão a fundação do Estado, está em questão dar início a um Estado, nesse momento, justamente, que a figura do tirano se aproxima daquela do legislador. Então, não cabe ali fazer essa distinção. Mas a minha sugestão é que
a distinção ainda opera no príncipe, ela ainda é detectável no príncipe, não por meio da representação tradicional, que Maquiavel estaria suprimindo, porque finalmente para ele não caberia a distinção entre príncipe e tirano, mas porque me parece que a distinção fundamental do príncipe é entre a tirania e a república. É esse o eixo, né, que permite a Maquiavel identificar no texto de Maquiavel ainda uma operacionalidade do conceito de tirania. Né? Então, não é pegar essa outra ponta, né, que faríamos a avaliação dos governantes, esse é tirano ou esse não é tirano. Né? Isso não interessa. A tirania, para ser compreendida, tem de ser referida a essa, por isso que eu falei, me servi dessa expressão, ela tem de ser referida a essa cena originária da política, que é a cena dos conflitos. E é aí que é possível apreender, finalmente, a figura do tirano. Obrigado, professor Elton. Temos... Alguém gostaria de fazer perguntas, comentários na audiência? Eu comentei sobre Agástocles, Elton, porque me parece que a maneira como ele é descrito por Maquiavel aparece como um líder que não estava sozinho, né? Que ele subiu ao poder a partir da ínfima condição, matou todos os senadores, mas não precisava de seguranças, que ele vivia em meio ao povo, porque ele era, digamos, um bom tirano, agradava ao povo. No sentido das tiranias gregas, como... Tem até, acho que um artigo do McCormick sobre tiranos gregos como, né, reformadores. Eu estava pensando como entendeu Agástocles aí. Mas só uma observação, Jean, se você me permite. É importante, de qualquer maneira, fazer a distinção entre o que é a tirania e o tirano como figura histórica, né? Como figura histórica, e o que é o tirano como um conceito da filosofia política. É importante ter isso em mente. Quer dizer, porque como figura histórica, o tirano, que pertence ao passado grego, rigorosamente, como figura histórica, né? Ele pertence ao passado grego, o tirano não se qualifica apenas, não é, como mau governante. Do ponto de vista histórico, há bons tiranos. É possível falar de bons tiranos. O que me interessa é pensar, com o Maquiavel, como a tirania vai ser figurada, não é, no discurso político. Como é que ela vai ser conceitualizada no discurso político. Né? Então, no discurso político, a tirania, nesse registro, portanto, da representação política, não é no registro da prática propriamente política, mas da representação política, a tirania opera sempre em contraste com, sempre em oposição a. Ela opera sempre em oposição a. Então, no caso da democracia grega, o tirano se torna. É isso que nós vemos nas tragédias, mas é isso que nós vemos também na filosofia política grega, de Platão em diante. O tirano se torna o inimigo da liberdade, o tirano é o inimigo da virtude, o tirano é o inimigo da polis. Isso na representação do tirano, que não corresponde necessariamente à prática. Vale lembrar que em Atenas, os Pisístratos, né, o Pisístratos e seus filhos, né, eles tinham um grande apoio da cidade. Então, não é a figura histórica, mas a representação conceitual do tirano. Então, esse é um ponto importante. E Maquiavel continua operando esta representação conceitual do tirano, pois que ela permite a Maquiavel marcar a diferença entre um regime que é autocrático e um regime que é da liberdade. Então, Maquiavel não abre mão dela, ele se serve dela. É isso que eu discordo, em grandes linhas, de Strauss. Ele passou ao largo dessa presença da tirania
no pensamento de Maquiavel, né? E nós encontramos, portanto, essa figura em Maquiavel. Esse é o ponto central. E o segundo ponto é que a tirania, de qualquer maneira, né, ela aponta, ela indica uma experiência política limite, em que a política sempre ameaça a sua dissolução. Portanto, né, há uma relação entre a filosofia política e a tirania. O que eu estou sugerindo é que inverter a leitura do Strauss, que privilegia o melhor regime para falar do nascimento da filosofia política clássica, não é? É sempre a questão do melhor regime é preponderante. Não se trata de negar isso, mas se trata de chamar a atenção para o fato de que a filosofia política clássica não poderia se formular se não fizesse o contraponto com a tirania, se não prestasse as contas com a tirania. Tá? Então, a filosofia política clássica, antes então de Maquiavel, a filosofia política clássica tem de enfrentar a questão da tirania. Ela tem e acho que esse é um ponto que nós vamos encontrar para além da filosofia clássica, vamos encontrar em Maquiavel. Ele também não pode contornar o problema da tirania, ele tem de enfrentar o problema da tirania, pois que a tirania, então, como experiência limite, aponta para o problema do político. E a minha sugestão é que essa regra, digamos assim, ela se aplica também para o próprio Strauss. Ele mesmo se depara com uma tirania, que é o sistema totalitário, no caso do Strauss, especificamente ao comunismo, não é? Ele dá menos atenção ao fascismo, menos atenção ao nazismo. As referências maiores é o comunismo stalinista, é o regime stalinista, basicamente. Não é evidentemente, não é o comunismo delirante, nem o comunismo retórico que nós vemos nos dias de hoje, mas é o comunismo stalinista. E então, para Strauss, essa equação também opera, ela também funciona. Quer dizer, a experiência limite da tirania e a reflexão sobre o político. Essa que era a minha sugestão. E aí, por fim, né, e brincando com a sua exposição, né, que problematizou tão bem a presença de Maquiavel e Strauss, né, será que não tem Maquiavel, será que Strauss então não restitui o mesmo gesto filosófico de Maquiavel quando ele quer voltar aos clássicos? Porque Maquiavel faz isso. Sim. Pois é, Elton. Estava falando, isso me lembrou uma passagem de reflexões sobre Maquiavel em que Strauss comenta que para Maquiavel a moralidade é como uma ilha que é criada e protegida pela imoralidade. No sentido de que, né, eu entendo, né, essa passagem como ele se referindo justamente ao fato de que a política é fundada sobre o político, que é um momento extraordinário, que exige medidas extraordinárias, né? Que muitas vezes envolve coisas imorais. A fundação, né, de uma nova ordem, um novo regime, envolve coisas imorais. E eu entendo aquela passagem de reflexões sobre Maquiavel como o Léo Strauss concordando com isso que o Maquiavel está falando, mas volta para aquele ponto da sua exposição no início, Elton. Que você colocou no início, né, que a visão de Léo Strauss é que Xenofonte falava isso por meio de personagens. E o Maquiavel falava abertamente, como você colocou no início da conferência. E esse falar abertamente, talvez, não sei se ele está certo nisso ou não, mas talvez o Léo Strauss achasse que esta, digamos, banalização ou exposição a nu do político teria alguma responsabilidade nas tiranias do século XX. Mas não sei, só me veio assim, a partir do seu comentário agora, me veio isso. Sim, sem dúvida. Quer dizer, eu acho que Strauss não deixa de fazer essa associação, né, entre
aquilo que ele chama de crise, né? Crise moderna, com a filosofia política moderna, né? E na origem da filosofia política moderna está Maquiavel, né, e sua falta de moderação. Né? Então, do Strauss, ela, a meu ver, ela ecoa fortemente a tese do Meinecke, né? A tese do Meinecke, do maquiavelismo e a razão de Estado. Quer dizer, como é que o Meinecke lê... Não, o livro é pós a Primeira Guerra Mundial, né? E como é que o Meinecke compreende a violência inédita da Primeira Guerra Mundial à luz, né, das doutrinas da razão de Estado, né, que teriam, de fato, levado a cabo essa disjunção entre ethos e kratos. Né? Eu tenho a impressão que o Strauss é muito devedor dessa interpretação do Meinecke, que enquadra, de uma certa forma, Maquiavel, né, como esse autor que está no começo da híbris moderna. Eu acho que você tem razão. A pista é boa, né? E agora, eu não penso assim em absoluto. E quer dizer, para mim, Maquiavel está na origem de uma outra tradição. Não é essa da híbris moderna, mas da liberdade moderna. Pois que ele é o autor que explicitou um traço distintivo da sociedade moderna, que é precisamente a ausência de fundamento do político. O político, o que nós temos nessa cena originária é o confronto, não tem fundamento. Tem fundação, mas não tem fundamento. De modo que a possibilidade da liberdade se configura aí, ela aparece aí. Então, Maquiavel é um grande, a meu ver, ele está na origem disso, que é uma forma de republicanismo, uma compreensão da sociedade, basicamente em termos de liberdade, como um eixo que orienta a reflexão política. Eu entendo Maquiavel como pensador da liberdade, eu leio dessa maneira. Mas a tradição alemã, desde o século XIX, em alguma medida, mas sobretudo depois do Meinecke, e isso chega ao Strauss, vai inverter, vai ler em negativo a contribuição de Maquiavel ou a presença de Maquiavel não apenas no discurso político moderno, mas na experiência política moderna. Agora, nesse seu comentário final, ficou bem claro para mim o que você está propondo, como você está propondo. Obrigado, professor Elton. Eu que agradeço, Jean. Não sei. Perguntas no chat não temos por enquanto. Jean, eu acho que de qualquer forma, assim, né? Acho que é uma sugestão de leitura né, do Strauss. Eu espero que isso Sim. também tenha ficado claro, né? De como finalmente eu penso que há muito mais afinidade, mais continuidade e bem na direção que você falou, né? Há elementos de continuidade entre Maquiavel e Strauss, né, do que aparentemente a gente identifica, né? Sim, sim. Talvez eles estejam olhando para esse problema que você coloca de ângulos diferentes. Maquiavel mais preocupado em fundar novos regimes, novas ordens, e o Strauss mais preocupado com o risco que isso acarreta. Talvez seja isso. Talvez eles estejam olhando para o mesmo fenômeno, mas porque do ponto de vista do Strauss, ele está mais preocupado com o risco dessa exposição do político, do arbitrário que tem na fundação. Se ele está mais preocupado com isso, ele talvez esteja na linha de filósofos políticos que achavam importante esconder que o fundamento, na verdade, não existe. Porque na leitura que o Léo Strauss faz de Platão era um cético. Ele não acreditava nem nas formas ideais.
Sim, E que ele inventa no final do Gorgias aquela imagem do sim, inferno para... sim. porque não deu certo a argumentação, ele solta o inferno no final. Então, então ele... É, talvez ele está mais preocupado com a necessidade de esconder para evitar, digamos assim, abrir uma caixa de Pandora de coisa. E o Maquiavel não tem esse medo. não. Então, a Arendt estaria mais com Maquiavel, né? É, Na questão da natalidade, né? E o Strauss mais sim, preocupado com o risco disso e uma posição talvez mais platônica. Né? é. Seria Eu interessante contrastar Arendt e Strauss a esse respeito. sim, e contrastar a recepção, né? A diferença da recepção do Maquiavel, né? Pelo Strauss e pela Arendt. A Arendt tem uma recepção do Maquiavel, né? Sim, Tem uma sim, recepção, sim. né? E em que esse tema que você bem lembrou, o tema da fundação, é crucial para ela, né? Como é É, que ela viu, ó, Maquiavel falou primeiro, né? Tocou. é, Ela tem uns poréns, mas toca nisso. E onde nós podemos encontrar talvez um elo forte entre Maquiavel e Arendt é precisamente na questão da liberdade, né? E eu acho que essa é a questão, porque são pensadores efetivamente políticos, no sentido, né, da qualificação. Arendt e Maquiavel são pensadores políticos. Strauss é um filósofo, nesse sentido. Né? É muito mais o eros do filósofo, é muito mais essa paixão, esse amor, né, pela vida investigativa, que alimenta, a meu ver, o projeto de Strauss, do que propriamente esse engajamento com a política. Que é claro que é o engajamento do intelectual, mas é o engajamento com a política, que não pode ser outro a não ser sob a égide da liberdade, que é, a meu ver, a marca de Maquiavel e é também a marca de Hannah Arendt. Mas Strauss não. Strauss ele, né, ele tem um outro projeto, né? sim. Um outro projeto que passa pela política. Não pode não passar, porque a filosofia não pode não inquirir a política. A filosofia não pode elidir a relação com a política. Não é? Então tem de passar pela política, mas finalmente é a filosofia, a meu ver, como eu entendo, né, Jean? A questão do Strauss é a filosofia. Não é a questão de Maquiavel. Não é a questão da Arendt. A questão da Arendt é a cidade. Não é? É a liberdade. Né? Sim, sim. Foi realmente não só a conferência, né, mas esses momentos posteriores à conferência foram muito elucidativos, interessantes para mim. Me deram vontade de iniciar aí uma trajetória de comparação entre Arendt e Strauss a esse respeito, Sim. em relação até à visão que eles oposta, né, que eles tinham em relação ao papel da filosofia política, o Platão, quem é Sócrates, Sim. diretamente relacionada com o tema que você traz nessa Uhum. conferência. Muito É. interessante. Muito obrigado, professor Elton, pela conferência e pelo tempo depois da conferência também. Imagina. Enriqueceu muito o nosso colóquio. Eu que agradeço, Jean, pelo convite. Foi um grande prazer. Agradeço a você e a toda a comissão organizadora.